Quem você era antes dos teus traumas? Quem você era antes daquela ferida que te fortaleceu, mas que te aprisionou, que te traumatizou, que te machucou, que te fez você desacreditar de você mesmo, fez você parar de conquistar, de correr atrás dos teus sonhos. Aquela ferida que fez tu te sentir fraco, fez tu te sentir frustrado, fez tu achar que não podia mais, que não devia mais, que não merecia mais. Fez tu desacreditar do amor e fez tu deixar até mesmo de achar que merecia conquistar algo bom, conquistar aquela casa, aquele carro, ou aquele amor, ou aquele momento, aquela experiência. Fez você realmente parar no tempo, tu te resguardar, tu não deixar pessoas novas adentrar na tua vida, tu não deixar com que as coisas fluíssem, com que as coisas acontecessem. Tu te fechou e por um longo período tudo fazia sentido. Tu estava ferido, mas a cicatriz estava ali, aberta, exposta. Tu te sentia exposto. Tu achava que as coisas não iam melhorar, porque tu achava que não merecia que melhorasse. Mas a grande realidade é que elas mereciam sim. A grande realidade é que o teu trauma, a tua ferida, ela não é a tua identidade. O que aconteceu lá atrás não resume a tua história, nem pode, de fato, decidir o teu futuro. Isso só depende de você. Os traumas, eles acontecem. As coisas por si só acontecem. A vida passa, a gente envelhece. A vida por si só é linda, maravilhosa, mas também é cheia de dor, cheia de preocupação. Isso é o que faz a vida ser interessante. Em um dia, tu pode acordar de um jeito, feliz, e acordar o dia exausto, e ainda se sentir grato, ou vice-versa. Tu pode passar uma semana inteira e muitas coisas acontecerem em uma semana mais do que acontecem às vezes em 1, 2 meses. A vida é extraordinária, mas os traumas, as feridas, fazem com que a vida também seja dolorosa. É óbvio que as feridas elas permanecem, mas elas têm que parar de doer. Elas têm que ser insignificantes, elas têm que te deixar mais forte, mas elas não podem decidir a tua vida. Elas não podem escrever a tua história. Então, se permita amar, se permita perdoar. Às vezes, as coisas acontecem de certas formas, né? E machuca muito. Tu acaba te isolando, né? E acaba perdendo muito tempo. Acaba deixando de viver muita coisa. Até mesmo de encontrar alguém para desfrutar da vida contigo. É normal. Às vezes a ferida é tão profunda que tu nem consegue curar ela sozinha. Porque ela é tão grande, ela é tão profunda, ela machuca, ela dói, e tu nem sabe por onde começar. Mas isso não pode significar um basta. Isso não pode, de novo, repito, decidir o teu futuro. É óbvio que cada trauma, cada ferida é curada de uma forma diferente. Mas entenda, se permita perdoar, se permita olhar aquele copo meio cheio ao invés de meio vazio, olhar para a situação, entender o que tu conseguiu extrair dela, o que tu conseguiu aprender com ela, por mais dolorosa que possa ser as situações, elas sempre têm muito a nos ensinar. Às vezes em quem não devemos confiar, mas não significa que não podemos confiar em todo mundo. Às vezes o que não devemos fazer, mas não significa que devemos parar de continuar errando. Porque na vida se aprende errando, tentando, recomeçando. Nem todo mundo acerta de primeira. Na verdade, 90% não acerta de primeira. Isso não pode significar um motivo para você parar de tentar. Porque é nessas tentativas que você vai encontrar aquilo que você realmente merece. E é óbvio que talvez você se machuque no caminho.
Você se sinta frustrado durante o caminho. Você crie barreiras. Mas isso não pode significar um momento de parar. Isso só pode significar um momento de continuar. Porque o que te fez chegar lá, o que vai fazer tu chegar lá, é isso. São essas pequenas dificuldades. São esses traumas, são essas feridas, são esses machucados que te fortalecem, que te preparam, que querendo ou não, por mais que agora tu não acredite, que te impulsionam. São tão poucas coisas que podem fazer com que isso desapareça, mas de verdade, por mais que haja uma cicatriz, já foi, já passou. Tu tem que te permitir superar, pra tu te permitir receber aquilo que tu merece. É óbvio que isso vai soar para alguns de uma forma mais tranquila, para outros de uma forma um pouco mais dolorosa. Mas isso não tem a ver com cada um. Isso tem a ver com aquilo que a gente pode ou não controlar. E infelizmente certas coisas não dá para controlar. Uma delas é o que os outros fazem com nós. Mas a gente pode controlar a forma como a gente lida com isso. Eu posso dizer que 60% dos machucados, dos traumas que você possa ter, talvez tenha sido causado por ações ou até mesmo por terceiros. Muitas das vezes por terceiros. Mas isso não é culpa tua. Isso não é motivo para ter ódio de alguém. Talvez naquele momento foi o que aquela pessoa conseguiu te dar. Foi o pior dela? Possivelmente sim. Mas não é porque alguém te deu o pior que tu tem que ficar com isso pra ti. É óbvio que isso não vai deixar de doer. Vai demorar um tempo pra tu cicatrizar, pra tu te entender, pra tu te redescobrir, pra tu permitir com que novas pessoas entrem, pra tu te permitir com que novas pessoas te permitam, né, se sentir feliz. Mas isso vai acontecer. Esse dia vai chegar. Quando ele chegar, eu quero que tu lembre. Lembre desse vídeo. Lembre de tudo que tu já fez, de tudo as vezes que te machucou, mas que depois tu viveu aquela nova experiência e tu viu que valeu a pena. Valeu a pena continuar. Valeu a pena chegar lá. Valeu a pena seguir apesar da dor. Valeu a pena continuar apesar de tudo. De tudo que tu carregava naquele momento. De tudo que tu passou no teu passado. Valeu a pena porque tu chegou lá. Tu tá vivendo agora um grande amor que antes tu já acreditava que era possível. Mas que tu deixou de desacreditar pelas coisas que aconteceram. Mas agora tu tá vivendo ele. E tu vê que é possível. E que aquilo que aconteceu lá atrás não foi culpa tua. Tinha que acontecer. Mas aquilo ali não escreveu o teu futuro. Porque tu te permitiu. Tudo é permissão. A gente se permite ficar numa cama remoendo por anos um trauma e a gente se permite acordar todo dia de manhã e lutar pra, com que aquilo ali cada vez se torne mais pequeno. A gente se permite desistir do amor e sair por aí ficando com todo mundo, ou a gente se permite ir atrás em busca para construir uma família. Algo verdadeiro, algo que permaneça, algo de verdade. Às vezes as pessoas não pensam dessa forma. Muitas das vezes nem pensam lá na frente. As coisas acontecem e aquilo ali fica acontecendo. Fica uma bola de neve. Fica um ciclo sem fim. E se tu não te permitir aceitar o trauma, talvez tu até faça com que ele se repita na tua vida, de certa forma. Porque um trauma nada mais do que muitas das vezes, né, as ações dos outros que muitas das vezes a gente permitiu acontecer. Porque a gente confiou em quem não deveria confiar. Porque a gente frequentava ambientes que a gente não deveria frequentar.
E algumas das vezes porque realmente alguém decidiu fazer com que aquilo ali acontecesse e tu nem tinha como evitar. Mas se a gente não aprender a aceitar, a perdoar, a se fortalecer, a poder avançar, se permitir avançar, talvez a gente nem entenda como que aquilo ali aconteceu. O que que acarretou? Não tô dizendo que é culpa tua. Um trauma, a vítima nunca vai ser culpada. Mas se colocar como vítima é aceitar permanecer nesse lugar. E é aceitar se colocar num lugar onde tu não vai mais conseguir avançar. Onde tu não vai mais conseguir conquistar o que tu pretende conquistar. Então tu tem que te libertar. Tu tem que te permitir. Porque se tu não identificar o que fez aquilo ali acontecer, se tu realmente não refletir sobre isso, talvez tu faça com que aquilo ali continue acontecendo. Todos os dias, todas as horas. Talvez tu nunca saiba o que é viver sem se permitir ficar recebendo a dor dos outros na tua vida. Ou deixando, né, muitas das vezes, com que os outros te machuquem. Então, às vezes, aceitar um trauma não é simplesmente aceitar. Não é simplesmente, não me importo. A dor foi embora. Não. É se libertar. Porque aquela dor não é tua. Aquilo que te fizeram não é teu. Te machuca, foi uma cicatriz. Eu tenho algumas físicas, né? Mesma coisa quando é emocional. Elas ficam. Elas não saem. Mas elas cicatrizam. Elas curam. Elas te libertam. É isso que tu tem que buscar. Porque eu tenho certeza que antes do trauma, se tu parar pra pensar, tu era mais feliz. Tu te amava mais, tu te cuidava mais, tu sonhava mais, tu tinha mais planos, tu planejava, tu idealizava um futuro. E alguém vem e parece que arrancou isso de ti. Mas tu nunca pode permitir que alguém arranque isso de ti. Tu nunca pode permitir que alguém arranque a tua verdade de ti. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente idealiza é a coisa mais importante. Porque é nosso. E aquilo que é nosso ninguém pode tirar. É que nem conhecimento. É que nem princípio, é que nem caráter. Ninguém pode tirar, a não ser você mesmo. Você pode. Mas eu não recomendo. E acredito que você nem deva. Então, de verdade, se permita. Se liberte. Dor, ferida, não é identidade. E a dor nunca pode escrever a tua história. Não pode desenhar o teu futuro, mas você pode. E você deve. Sai do lugar onde você está agora. Diga, eu me liberto. Eu me permito. E vá. Vá viver realmente aquilo que você merece. Porque eu confio em você. E eu quero te ajudar nessa jornada porque eu já combati os meus traumas. Porque eu já evoluí em coisas que pareciam ser impossíveis. Mas eu consegui. E você também consegue. Siga aqui para mais conteúdos como esse e comente aí. Talvez alguma pessoa possa, talvez a tua palavra possa ajudar centenas de pessoas. Leve essa mensagem para mais pessoas, para amigos, porque todo mundo tem um trauma e muitas das vezes, sem perceber, a gente acha que já combateu, quando na verdade ele ainda continua existindo. E ele tá lá, machucando, talvez até mesmo quem tu ame. Então compartilha essa mensagem, comenta aqui embaixo e se inscreve para continuar avançando na vida. Porque eu acredito que com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, tudo é possível. Pra cima, campeão.